Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aula da nossa física universitária, o eletromagnetismo avançado. E você, se não conhece o nosso canal, dê uma olhada, se inscreva, ative os sinos para sempre ser notificado quando um vídeo novo sair e for ao ar. Bem, na nossa videoaula passada estávamos com uma revisão de vetores. Hoje nós continuaremos com ela, parte 2, porém nós vamos apenas falar das multiplicações vetoriais. Então nós temos alguns casos importantes a conhecer para que tenhamos uma bagagem muito boa para a sequência do nosso estudo. Bem, para a gente iniciar aqui então, falaremos do produto entre um escalar e um vetor. Então nós vamos pegar um vetor, a nossa setinha, e multiplicar por um número. Isso é um escalar. Qual é o nosso resultado? Vai ser um vetor, porém de intensidade proporcional ao valor deste escalar. Bem, vamos então aqui fazer uma primeira anotação, um exemplo simples. Vou colocar aqui na nossa reta suporte um vetor A. Está aqui. Na reta suporte abaixo, vamos fazer então um produto. 2 vezes o vetor A. Tá ali, ó, um escalar vezes um vetor. Então, o que nós iremos obter? Um vetor 2 vezes maior que o primeiro. Então, eu tenho este vetor já aqui, ó. A gente vai dobrar agora o tamanho dele e assim teremos um vetor que agora passa a ter intensidade 2A. O mesmo a gente pode obter se não for assim, um produto de um número inteiro, 2. Vamos fazer meio. O que daria meio A? Fala assim, mas não é dividir por 2, professor? Não é uma divisão? Não, multiplicando por meio. Então nós vamos obter um vetor que tem a metade do tamanho do vetor original. Este daqui, então, é o nosso vetor meio A. Podemos também obter um vetor inverso, como a gente já vinha discutindo. Eu agora vou pegar menos 1 e multiplicar por A. Ou seja, nós vamos ter o mesmo vetor, mas no sentido oposto. Que terminamos, né, basicamente ali as operações aqui o menos A. Discutindo aí as operações básicas da soma, a gente fechou com a subtração, mostrando isso. Nada mais é que multiplicar por menos 1, resultado de multiplicação. Tá aí, a forma da gente olhar os vetores, né, a representação por seta. Mas e se formos trabalhar com versores, como é que fica? Vamos então aqui fazer um exemplo simples de versores. Então nós temos o vetor A. Este vamos trabalhar sendo 2i mais 2j menos 3k. Ok? Eu quero obter um outro vetor, vamos chamá-lo de B. Porém, este vetor B ele tem que valer menos 2a. Então, quem é o vetor B? Como a gente já vem falando, eu vou pegar o escalar e multiplicar. E a multiplicação ela é distributiva nesse nosso caso. Então, o nosso vetor B ele é um vetor menos 4i com menos 4j com mais 6k. E assim nós temos a multiplicação entre o escalar e um vetor. Está aí para o seu print. Vamos agora para os outros produtos. O próximo produto nosso é o produto escalar. Bem, o que é o produto escalar? Nós iremos agora pegar dois vetores e ao multiplicarmos esses dois vetores, obteremos como resultado um número. Então nós vamos ter um número. Bem, iniciamos com aquela notação de ângulos. Então nós temos dois vetores A e B ligados pela origem e nós vamos então multiplicá-los. O resultado da multiplicação desses dois resultará em um número. Por definição, a equação então ela é vista assim: A vezes o B
Então, sempre que tivermos um pontinho entre dois vetores, estamos tratando de um produto escalar. Isso aqui, então, tem que ser igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, esta vem de definições matemáticas do cálculo, da álgebra, mas está aí. Então, vamos aqui enquadrar, porque é uma equação importante para o nosso estudo. Fisicamente, a gente usa muito ela neste formato. Volto a lembrá-los, né? Vamos aqui dar uma resgatadazinha rápida. Já falei isso na videoaula 1, não custa falar na videoaula 2. Módulo do vetor A, ele pode ser escrito desta forma, sem as barras e as setinhas, sem problema algum. Quando a gente tem alguma coisa impressa, às vezes até vem em negrito, ok? Então, a gente pode ter essa representação pelos módulos do vetor, como apenas pela letra. Beleza? Lembrados? Um ponto importante que a gente tem que levantar aqui é a ideia de que a multiplicação entre esses dois vetores, quando produto escalar, ela é comutativa. Veja bem, nós temos aqui o vetor A e aqui nós temos o vetor B. Fazendo uma escala mais reduzida, aqui nós temos o ângulo θ. Note que eu posso pegar este vetor A e projetar ele sobre o B. E o vetor A ficar aqui. E este é A cosseno θ. E se eu for multiplicar, o que eu vou ter? Que o meu produto AB nada mais é que o módulo de B vezes o módulo de A cosseno θ. Ou seja, é o que eu tenho ali em cima. Agora, eu posso também fazer isso aqui, ó, vetor A e o nosso vetor B. Aqui está o ângulo, θ, nada mudou. E eu pegar o vetor B e projetar ele aqui em cima. Projetando o B ali em cima, ele é B cosseno θ. Portanto, eu teria que o resultado de AB poderia ser o módulo de A e o módulo de B cosseno θ. Ou seja, propriedade comutativa. Aí, ó, a gente pode ter tanto AB quanto BA. Então a gente pode enxergar dessa forma, que AB é a mesma coisa que BA. Só deixa eu trocar, que eu cometi aqui um errozinho. Eu teria então B vezes A. BA cosseno θ. Ok? Bem, esta é a forma que a gente tem que ver nesta relação com ângulos. Eu quero que vocês gravem bem este AB cosseno θ, produto escalar de dois vetores. Agora, vamos analisar tudo isso em termos de vetores unitários? Tá, então, vamos lá. Vamos agora para um processozinho um pouco mais bonito, né? Que é falar desta multiplicação usando os vetores unitários. Para isso, a gente tem que imaginar dois vetores A e B, que a gente está vendo, só que com as suas coordenadas unitárias. Vamos colocar aqui então um vetor A sendo este. Vamos já trabalhar o caso tridimensional, fica longo pra caramba, mas pelo menos aprendido ele, os outros vocês fazem tranquilos. Ele seria um vetor AX em I, mais um AYJ, mais um AZ em K. Ou seja, um número, né? Eu vou lá, faço bonitinho os desenhos de pares ordenados. O meu vetor A ele vai ter um número em X, em Y, em Z, para que este número vire um vetor e JK. Eu uso os versores, beleza? Videoaula anterior. Só que eu vou também usar um vetor B na mesma condição, em que ele é BXI mais BYJ mais BZK. Tá aí, então a gente teria a coordenada tridimensional dos nossos dois vetores. E nós vamos multiplicá-los. Vamos usar da regra. Eu vou fazer vetor A
multiplicado com o vetor b. Ou seja, eu vou fazer AXI mais AYJ mais AZK multiplicar por BXI mais BYJ mais BZK. É essa multiplicação que nós faremos. Lógico, se eu fizer toda a multiplicação, vai demandar um bom tempo do nosso vídeo. O que a gente precisa lembrar é que na multiplicação a gente usa a regra da distributiva. AXI vai multiplicar BXI, BYJ e BZK. A YJ vai multiplicar eles, beleza? Vou aqui colocar para vocês rapidinho essa multiplicação e já a gente volta para poder fazer a explicação de o que vai acontecer com o resultado disso. Tá aí, ó. Então, a multiplicação ficaria assim, como eu disse, distributiva. Note que a gente tem muita componente aí sendo multiplicada, né? Ó, AXI, BXI, AXI, BYJ, AXI, BZK. Então, é um por um, distributivamente bonitinho. O importante é entender que eu estou multiplicando o versor I com o versor I. Versor I com o versor J. Ou vetor unitário I com vetor unitário J, enfim. Então, ó, note que o que acontece? Eu estou, no meu primeiro caso, pegando o versor I e multiplicando por versor I. Professor, não gosto da palavra versor. Beleza, eu acho que até fica mais fácil para você. Vetor unitário, mas é um vetor. I vezes I. O que é que isso aqui vai dar? Não é um produto escalar? Então vai ser módulo de I, cosseno de θ. Esta é a regra, ok? É assim que nós fazemos a multiplicação. E qual é o módulo de I? 1. Qual é o módulo de I? 1. Qual é o ângulo entre eles? Cosseno de 0. Ué, vetor I, ele aponta horizontalmente para a direita. O outro horizontalmente para a direita. Os dois vetores estão juntos. O ângulo entre eles, 0. Não houve aberturas de ângulo. Então dá 0. E cosseno de 0 é 1. Portanto, este resultado vai dar 1. Deixa eu apagar aqui, que vocês já viram. Então, o que é que vai dar? I vezes I. Nada mais vai ser que 1. A mesma coisa se eu pegar J escalar J, vai dar 1. K escalar K, vai dar 1. Agora, se eu fizer o outro, vamos pegar um exemplo. IJ, que é a mesma coisa porque a propriedade é comutativa, JI. Só que I está apontando para a direita, J para cima. A abertura deste ângulo, 90 graus, o cosseno dá 0. Então, isso é 0. Se nós tivermos JK ou KJ, isto é 0. IK e KI, KI ficou legal, né? Vai dar 0. Entenderam a ideia? Então, esses são vetores unitários que formam ângulos de 90 ou 0 graus entre si, já que a gente está olhando as coordenadas positivas deles. Então, eu vou ter 1 quando forem componentes iguais e 0 quando eu multiplicar componentes diferentes. Portanto, IJ, isso aqui é 0, IK é 0, JI é 0, JJ fica, JZ é 0, KI é 0, KJ é 0. Sobrou apenas I, JJ, KK. Como I vezes I, J vezes J e K vezes K é 1, podemos dizer então que o produto escalar AB nada mais é que a multiplicação das componentes dos escalares, dos números iguais. AX vezes BX, mais AY vezes BY, mais AZ vezes BZ.
Tá aí, assim que a gente resolve o produto escalar em termos de vetores unitários. Vamos dar aquela enquadrada bonita, porque geralmente a gente já não precisa mais fazer isso, trabalha a partir daqui. Tranquilos essa parte? Dá aquele print bem legal, a gente vai usar mais para frente. E vamos agora para o produto vetorial. Próxima multiplicação nossa aqui, então, gurizada, é o produto vetorial. Seguindo a linha do produto escalar, nós vamos ter dois vetores. Vamos multiplicá-los, só que agora o nosso resultado será um terceiro vetor. Então nós temos duas possibilidades, não esqueçam disso. Eu pego dois vetores. Se o resultado der um número, produto escalar. Se o resultado der um outro vetor, o produto é vetorial. Beleza? Agora, como o produto é vetorial, ou seja, o meu resultado é um vetor, então nós temos três características. Vamos para elas. A primeira característica aqui é o módulo do vetor, que na física, como eu disse, a gente entende por intensidade. Alguns livros aí, se vocês estiverem estudando por eles, pode trazer a terminologia magnitude, que tudo está se referindo ao valor. Então, como falamos da última vez, uma anotação que nós temos, né, por definição, o produto vetorial resultará num vetor que eu chamarei de C, e este, então, sendo representado por AB. Agora, note que a nossa multiplicação é um xzinho. Eu sei. Professor, eu aprendi no ensino médio que multiplicar com pontinho ou xizinho era a mesma coisa. Sim, você fazia tabuadas, apenas números que são chamados de escalares por nós. Sempre que eu pego um escalar vezes um escalar, pode ser pontinho, pode ser xizinho, que não faz diferença, você sempre vai ter um número no final. Agora, quando eu trabalho com vetores, a história muda. O xizinho é porque nós temos agora o resultado destes dois como um terceiro vetor. Bem, vamos entendê-lo como um vetor C. Mas só para ficar igual ao anterior, a gente pode representar isso desta forma. Que A vetor B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes agora o seno de θ. É desta forma que nós temos um produto vetorial. Bem, vamos enquadrar aqui a nossa expressão, porque ela é importante. E entenda bem, este A vetor B, a gente pode pôr um vetor C no lugar. Beleza? É só para ficar um parecido com o outro. Bem, mas até então isso foi o módulo. Nós ainda temos mais duas características. Característica B, que é a nossa direção. Na direção, vamos colocar assim, o vetor C é sempre perpendicular a e B. Pela falta de espaço, poderíamos colocar aos vetores A e B, ou pelo vetor A e o vetor B, enfim. Mas entendo então que o nosso vetor C vai ser sempre perpendicular tanto a A quanto a B. Vai fazer 90 graus com esses dois vetores. E na letra C é o nosso sentido. E o sentido, regra vou escrever aqui embaixo, que aí eu faço os desenhos dos vetores ali do lado. É a regra da mão direita. Vocês estão acostumados, né? Usavam muito isso em eletromagnetismo no ensino médio. Vocês brincaram muito de usar as mãos. Vem daqui, vem desta regra dos nossos produtos escalares e vetoriais. Lógico que esse é para o produto vetorial. Mas bem, como que a gente vai entender isso aqui? Eu posso fazer uma multiplicação do vetor A e do vetor B. Deixa eu melhorar este vetor B aqui. Vou apagar tudo aqui de novo e fazer melhorzinho, vai. Vou pôr assim, ó, vetor A e vou multiplicar
com o vetor B. Você já vai entender aí a nossa figura. E aqui nós temos um ângulo θ entre eles, como a gente já está habituado. Este ângulo pode ser 90 graus, como qualquer outro valor. É o ângulo de abertura dos vetores, como vimos anteriormente. E uma outra forma de avaliar aqui, eu vou trocar de lugar o vetor B com o vetor A. Pronto. Mantém um ângulo θ aqui, como a gente acabou de salientar. A questão é, para onde o vetor C vai apontar? E aí, qual é a orientação? Por isso que é a regra da mão direita. Você vai fechar o vetor que a operação manda. A fecha B ou B fecha A? A vezes B ou é B vezes A? Que nem nós fizemos na ideia da comutativa, estão lembrados? Então a gente tem que lembrar isso. Bem, então neste caso, se eu fizer A vezes B, o meu vetor A ele vai fechar o B. Bem, imagine então, o vetor A está ali e um B está saindo aqui na sua direção, apontando para você. Então o vetor A ele vem fechar o vetor B. O A fecha o B. O A vem para o B. O meu dedão aponta para baixo. Portanto, o meu vetor C estaria aqui para baixo, fazendo 90 graus com A e 90 graus com B. A mesma coisa para o outro lado. Se eu fizer agora o A fechando o B para o lado de lá, o A está na sua frente, ele vem fechar o B, ó. O A fecha o B na nossa operação AB. Troquei os vetores de lado só para manter isso aqui, ok? Então, A fechou B, dedão aponta para cima. Ó. E aqui teríamos o vetor C, este fazendo 90 graus com B, 90 graus com A. Então, use a regra da mão direita. Veja o posicionamento dos vetores A e B e feche o que ele mandar. AB ou BA, ou se os vetores foram fixados e quem está fechando quem. Enfim, a ideia de analisar o sentido é esta, e deixar o vetor C sempre perpendicular aos dois. É desta maneira que nós vemos o produto vetorial. Não esquece isso para a gente falar agora dos versores, dos nossos vetores unitários. Bem, gurizada, já deu uma adiantada aqui no quadro, porque multiplicação é a mesma, né? Só a regrinha matemática que altera ali em termos do seno e um do cosseno. Mas, para a gente poder finalizar aquele assunto, não esquecer que o produto vetorial ele não é comutativo igual ao escalar. Ah, mas por que, professor? Porque o vetor C que vai aparecer ele pode ter sentido diferente. Então, o que a gente pode entender? Ó? Que se eu fizer A vetor B e fizer B vetor A, eles não vão ser iguais. Eles só serão iguais se BA for negativo, ok? Então tem essa relação. E isso vai ser importantíssimo saber aqui nos vetores unitários. Bem, nós pegamos a mesma sequência de vetor A e B, tridimensionais, fizemos o produto A vezes B e a multiplicação é aquela longa que eu passei para vocês. Vocês devem lembrar que a gente teve vários vetores. Então vamos olhar versor a versor. Então lembram que a gente tinha um I, J, J e K vezes K, que o ângulo entre eles era zero, lembraram? Quando a gente usou então no escalar que era cosseno, o resultado dava tudo 1, cosseno de zero é 1. Quando eu aplicar a mesma regra agora com seno, o seno de zero é zero. Portanto, os iguais se anulam. Portanto, os diferentes é que gerarão valores. E aí, como é que a gente olha os diferentes? Bem, aí tem que lembrar que o I vezes J é a mesma coisa que o negativo de J vezes I. E aí eu tenho que aplicar a regra da mão direita. O vetor I está aqui, ele vai fechar o J, o meu versor está saindo, ó, o vetor unitário para fora, meu dedão. I fecha J. Então isso aqui daria K. Mas bem, esse daqui é um processo longo, vocês teriam que fazer
um a um e vai embora. Não vamos perder muito tempo porque existe um formalismo muito mais simples. O nosso vetor C, que é o produto vetorial, vamos fazer o AB como aqui já estamos montando. A gente pode usar um determinante para evitar fazer toda esta análise de versor e conversor. Na primeira linha, nós colocamos o IJK e as duas logo abaixo vai depender de quem vezes quem. Se for A vezes B, é o A primeiro e o B lá embaixo. Se for B vezes A, então é o B no meio e o A lá embaixo. Gravou? Pois bem, ficaria então assim, ó. AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Aí vai da sua matemática. Qual é o melhor método que você usa para resolver determinante? Deixa nos comentários aí. Vamos fazer um levantamento. Quem usa o método de recopiar colunas ou quem usa o método da borboleta, como alguns professores de matemática usam? Deixa aí em comentário. Quero ver qual desses métodos vocês mais usam. Bem, mas está aqui a ideia do nosso produto vetorial. Esses assuntos que nós tivemos agora de multiplicação são dois assuntos que deveriam vir no ensino médio, mas muitas apostilas não trazem. Existem sim em alguns livros de física de ensino médio. Mas quando vocês entram na universidade, é a primeira coisa que vocês vão estar vendo ali em Física 1, talvez ali um pouquinho em álgebra ou vetores, né? Depende da faculdade, eles chamam de VGA, vetores de geometria analítica, ou VGAL, vetores de geometria analítica, álgebra linear, ou os caras só dão geometria analítica separada, vetor separado, álgebra separada, depende da universidade. Mas enfim, esses aqui são os produtos clássicos que nós temos. Bem, nós temos mais um, só que eu vou dar uma pincelada bem superficial sobre ele, porque eu vou usá-lo como um ferramental bem mais lá para frente, que é o produto triplo vetorial. Vamos entender rapidamente como ele funciona. Para fecharmos a nossa aula aqui, algo que vocês não tiveram, pelo menos em física, ok? Que é o produto triplo entre vetores. O que é isso? Eu vou multiplicar três vetores, ok? E eu posso obter que nem o anterior, um escalar e o vetorial. Então eu tenho um triplo produto escalar, triplo produto vetorial, beleza? Bem, então na regra do escalar, obviamente o resultado é um escalar. Agora, como que a gente vai ver isso? A escalar um produto vetorial BC. O resultado disso dá um número. Por quê? Se a gente resolver este determinante, vamos obter um vetor escalar a um outro vetor, nós passamos a ter então um número. Compreendido isso? A ideia vai dar um número. Você fala, professor, mas pô, tem que resolver ali dentro primeiro para depois lá fora, depois... Calma, tem uma regra rápida. Você viu isso? Faz o determinante de novo. Só que agora, ao invés de IJK, que geraria o nosso terceiro vetor, a gente só pega as componentes deles, nos casos dos vetores unitários. É um determinante simples, igual vocês aprenderam lá na época do segundo ano do ensino médio, na sua matemática. Mas está aí. Note que se eu fizer A escalar o vetorial BC, dá no mesmo que eu fizer A vetorial B escalar C. Então nós temos aí uma regrinha para você gravar. Não esqueça disso, futuramente usaremos essas regras de produtos triplos, hein? Então no caso de escalar, sai um número para nós. No caso de... e tome um cuidado, esse aqui é importante, porque às vezes pode acontecer. Não é possível, não tem significado matemático e físico você fazer um escalar e depois aplicar um vetor, ok? Não vai sair, obviamente, um resultado de escalar. Escalar de dois vetores é um número vetorialmente... Como é que você vai fazer, né? Um número vezes vetorial a um vetor, não dá. Não tem significado para isso, então não esqueçam. É sempre o vetorial de 2 vezes o escalar, o que mata a regra, quem eu faço primeiro, tá? Bem, e no vetorial, fechando a ideia, o nosso resultado é um vetor, então a gente vai pegar 3 vetores e multiplicá-los vetorialmente. Então, ó, é o A vetor produto vetorial de BC. Sabe, professor do céu, vou ter que fazer vários determinantes? Teria. Determinante de BC é um resultado vetor, depois o resultado desse com o vetor A, determinante de novo, tem um terceiro vetor.
É um trabalhinho matemático, não é difícil, gasta um tempinho, mas a gente pode utilizar a relação BAC-CAB, já que eu pus o ABC, né? Mas aí você pega essa regrinha, é fixa, é você fazer o que, ó? A vetorial, o produto de vetorial de BC é a mesma coisa que B multiplicando o escalar AC menos C multiplicando o escalar AB. Como que isso dá um vetor, professor? Simples. Esses dois dão um escalar vezes um vetor, é aquela primeira multiplicação, um número vezes um vetor. É o escalar vezes um vetor. Vai dar um vetor, menos um outro vetor, e o meu resultado é um vetor. Bem, duas regrinhas que a gente vai usar bastante, que vocês não tiveram pelo menos em física, mas é importante revisar. Vou parar aqui essa revisão básica nossa, que era a ideia de rever vetores mesmo lá da física 1, lá do seu cálculo, da sua álgebra, da sua geometria, enfim. São ferramentas mínimas, vamos colocar assim, sabe? Essenciais para a gente iniciar o nosso curso. Espero que tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Fale comigo, sei lá, pelo nosso Instagram, né, o Paralelo de Física, ou por grupos de WhatsApp que nós temos. O importante é não fique com dúvida. Vetores é fundamental para a sequência do nosso estudo. Bem, não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, comentar, ativar os sininhos, enfim. Vamos aí ajudar o canal a levar um conteúdo de mais qualidade para vocês. Nos ajude, que eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Vou nessa, gurizada. Um forte abraço e um beijo no cérebro.